Fala comigo, pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo nós vamos falar da acumulação que aconteceu hoje no WBOX23, no contrato do dólar, tá? Então vamos dar uma olhada aqui de uma forma tentar ser bem didático no que aconteceu, tá? Então o que nós tivemos aqui hoje, dia 26 para o dia 27. Então a gente sabe que o mercado ele é contínuo, o mercado ele não para, né? Então o mercado ele vem fazendo movimentos desde o dia anterior. A gente não para fazer uma análise do dia. Então o mercado ele veio fazendo seus movimentos de queda até que chegou uma hora que ele para, tá? Então aqui o que nós tivemos nesse primeiro movimento? Nós temos um PS, que é uma parada preliminar, nós temos o clímax de venda, nós temos um AR e nós temos um segundo teste. Beleza? Tá, Eduardo, e como que você está identificando isso? Tá bom. Como que a gente identificou isso? Nós sabemos que a parada nós sabemos que Tá, Eduardo, e como você identificou isso? Nós sabemos que a parada preliminar, ela antecede o clímax de venda. E geralmente o clímax ele ocorre com ultra volume ou com muito volume e o PS ele vem de um movimento acelerado também. E o PS ele vem de um movimento acelerado de venda, geralmente ele tem amplitude. E o clímax de venda também tem amplitude. Então a gente vai seguindo o movimento do mercado, tá? Aqui embaixo a gente consegue ver no indicador de volume que teve bastante volume em relação a essa queda. E aqui, onde eu marquei o clímax de venda, nós temos uma barra azul, né? Ultra volume nessa região. Depois o mercado ele faz o AR, que no caso aqui é o rally, ele faz esse movimento de volta e ele faz o teste. Então aqui nós temos marcado o nosso range desse movimento, tá? Então nós temos esse range aqui em relação à possível acumulação, até porque a gente não tem certeza de nada. Então possível acumulação e aqui nós temos uma fase A de mercado. Depois nós temos a fase B, que é a fase de troca de mão do mercado. Então o mercado ele trabalha dentro dessa faixa aqui, a gente consegue ver que o mercado volta ali na, no rastreador de tendência e ele fica trabalhando ali sem subir, sem cair. Depois o que ele faz? A gente consegue ver aqui embaixo com menor amplitude, mas a gente consegue ver duas barras azuis. Quer dizer que em relação às barras anteriores, tá? As barras anteriores, essa quantidade de volume representa muito. Então aqui nós tivemos nossa possível fase C de mercado. A gente consegue ver aqui, ó, cadê? A gente consegue ver aqui nessa região que também entrou um volume. Então aqui era a nossa possível fase C de mercado. Daqui o mercado começa a subir, tá? Então ele rompe o rastreador de tendência, né? Faz o pullback e faz esse movimento aqui de alta, confirmando a fase D e depois a fase E de mercado. Então o que nós teríamos aqui? Nós teríamos a fase A, teríamos a fase B, fase C, fase D, essa puxada aqui com esse SOS, depois o mercado segue na fase E. Então, para ficar bem didático, a gente coloca um A, um B, um C, um B e um E. Se você opera o método ICOF, você já deve estar familiarizado já com essas letras e com essa informação que eu acabei de te passar. Tá, Eduardo, beleza. E aí, e agora? O que você fez depois? Então, nessa parte, nesse horário, eu não estava no mercado.
Eu enviei ao mercado agora na parte da tarde já, mas quando eu cheguei eu olhei e identifiquei esse movimento. Beleza, agora eu vou trazer aqui umas ferramentas que me auxiliam, né, a estar tomando minhas decisões na hora de fazer a operação. Isso não quer dizer que você tem que usar isso, né? Você usa a informação que você achar melhor. Então vamos lá, o que que a gente tinha aqui embaixo? A gente tinha essa troca de mão do mercado, então a gente consegue ver o Force Weakness saindo do vermelho e indo para o verde, quer dizer o quê? Que os vendedores estão virando compradores. Agora a mão forte é a mão de comprador do mercado. Aqui nós temos os clímax, né? Clímax up, que é onde tem o mercado sendo jogado para cima. Nós temos o NS, que é o no supply, quer dizer o quê? Que não tem oferta nessa região, isso não está vendendo mais, baixo volume, e o mercado segue. Então chegou uma hora que eu acabei fazendo uma operação. Deixa eu mostrar aqui, habilitar o histórico de negociação e gera bem ali em cima. Só que eu fui fazer uma operação discricionária. Deixa eu mostrar aqui, vamos ver. Nosso suporte e resistência. Aqui era bem uma região de resistência. E aqui eu tinha o meu OVA Swing. Deixa eu calibrar ele aqui. Tá? Deixa eu calibrar para 3. Deixa eu calibrar ele para 3. Fechar. Então, aqui nessa região, o que que eu tinha? Né? O que que eu estava visualizando? Aqui eu estava visualizando, nós tínhamos 736 de delta, depois nós tínhamos 450, depois nós tínhamos 130 e nós tínhamos um algo trade aqui em cima. Eu acreditava pelo menos em uma correção até o rastreador de tendência, porém ele não ocorreu, o mercado estava muito forte. Aqui do lado, a gente consegue ver em real time o que, que o mercado está fazendo, tanto em relação a delta como em relação a volume. E ainda conseguimos ver a variação percentual da região. A gente sabe que tanto o dólar como o índice eles trabalham bastante em variações percentuais. Então, a gente coloca aqui outros indicadores na tela. Aqui eu coloco também o Smart Point, que me dão pontos importantes do mercado. Agora eu vou tirar aqui o suporte e resistência. Tirei da tela o suporte e resistência. E aqui embaixo a gente consegue ver que aqui nós tínhamos uma região de variação percentual. Coincidência ou não no mercado, não sei. Mas tem gente que toma decisão direto nessa região, como poderia ter tomado aqui. E eu também vi essa região ali, ó, região de Smart Point. Então casava com minha operação de venda. Mas como eu vi que o mercado estava mais forte no lado dos compradores mesmo, então rapidamente eu estopei a operação, né? Estopei a operação e entrei do lado comprador. Tá, Eduardo, você entrou no lado comprador? Isso, entrei do lado comprador. Agora eu vou tirar aqui o swing, tá? Eu tirei o swing, vou deixar só o nosso template de VSA. Então, o nosso template de VSA, nós temos uma estratégia que a gente chamava de estratégia 1 e agora a gente chama de estratégia moderada. O que, que a gente faz para tomar decisão com a estratégia moderada? A gente olha o Force Weakness, comprador, o mercado trabalhando, se for em compra, né, lógico, o mercado trabalhando acima do nosso rastreador de tendência e sinais de VSA. No caso aqui eram sinais de no supply, sinais de sem oferta. O mercado não queria cair. Então aqui tivemos o nosso primeiro gatilho de compra. Então nós compramos nessa região. A princípio, o nosso alvo era no Smart Point e fomos fazendo o stop candle a candle, até que chega uma hora que eles nos mostra esse candle aqui, ó. Não sei se você está vendo,
um candle que nos dá um topo reversal bar, possível reversão do movimento. Ele poderia fazer esse movimento, tanto que ele vem um pouco, mas o mercado está tão forte que continua. Então ele tira a gente da operação aqui e logo depois ele me faz o no supply. Novamente, a gente entra na operação no no supply com o nosso alvo inicial, que era no Smart Point. Tá? Você pode ver aqui na região, que era o Smart Point, que era a variação percentual. Tanto que agora, depois já de algum tempo, o mercado está trabalhando nessa região, mas ele continua com força compradora. Olha quantas barras de no supply estão aparecendo, né? Porque o mercado não está com força para jogar o mercado não está com força para cair, né? Ele não cai de forma alguma, ele não sei porquê, ninguém sabe, o mercado não está caindo. Então nós fizemos essas duas operações aqui, essa e depois essa operação aqui na compra. Então qual a importância desse vídeo aqui? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque se eu trouxer aqui somente o nosso indicador de suporte e resistência e você acreditar infinitamente que o mercado, ele só vai cair porque agora é um ponto importante. Provavelmente muita gente vendeu aqui, ó, muita gente vendeu aqui nessa região aqui, tá? E o mercado foi lá e rompeu. Não tem problema nenhum, desde que você aceite que você foi estopado, ou você vira a mão, ou você aceita stop e para, tá? Depois o mercado rompe e agora ele achou uma nova resistência. Porém, essa nova resistência ali nada mais é do que a máxima de ontem, que também faz parte do nosso Smart Point. Então, como eu sempre falo, operar, né? Operar no sentido. O outro indicador que eu esqueci de mostrar aqui também. Operar sempre no sentido da tendência é a melhor forma de você estar operando. Aqui a gente tem um Smart, então mesmo aqui sabendo que nós temos, cadê? H1, H4, diário e semanal negativo, o que você pode estar fazendo? Você pode estar vendo a distância que o mercado, no tempo gráfico menor, tem até chegar na sua referência do H1 ou do H4. Você pode estar fazendo isso daí também. Então tinha todo esse espaço aqui. E se eu for esperar o H1 ficar positivo, H4 e o diário ficar positivo, talvez você leve alguns dias para você poder estar fazendo alguma operação. E quando você tem essa ferramenta aqui, né, te auxiliando, você pode ter também, eu tenho essa ferramenta, mas você pode ter diversos gráficos. Você tem os 60 minutos, o diário, tem aberto aí na sua tela e você está acompanhando o mercado e saber aonde ele está se movimentando, tá bom? Então a ideia era mais essa, finalizando aqui a estrutura para ficar uma estrutura aqui mais completa. Como eu disse, a gente tinha essa região, então depois nós tivemos o SOS, SOS, LPS, né? E o mercado foi embora. E mesmo chegando tarde no mercado, a gente conseguiu estar entrando no mercado e conseguir fazer algumas operações para o lado errado e depois para o lado certo do mercado. Uma coisa que eu poderia falar, tá? Outra coisa que eu poderia falar, vamos acertar aqui, que isso tem muito a ver também com o seu gerenciamento, né? Outra coisa que eu poderia falar seria isso aqui, ó. Cadê? Aqui. Então vamos lá. A gente sempre está falando muito de confluência. O que é confluência? É a quantidade de informação que tem que faça com que o lado ou o trade que você vai tomar faça sentido. Então aqui eu tinha os algo trades, né? Eu tinha algo trade, eu tinha o delta diminuindo, que é o nosso famoso SOT. E aqui embaixo, mesma coisa, a gente tinha ó, delta 1600, tinha um delta 629, depois tinha um delta 463 positivo, nós tínhamos o algo trade, tá? Nós tínhamos o algo trade,
E nós tínhamos essa região aqui, como eu falei, né, de variação percentual. Então, da mesma forma que eu fiz essa operação ali e saí, eu poderia ter feito uma operação aqui se eu tivesse no mercado, né, nesse momento, mas sabendo que se o mercado mostrasse força na queda, se o meu over swing em real time tivesse tudo vermelho apontando que a força vendedora fosse maior, cara, não tem o que fazer, você tem que estopar e mudar a mão. Então a gente fala, né, muito de querer pegar o mercado, como que é? Querer pegar a faca caindo e tal, tudo isso. Mas às vezes é bom você esperar o movimento se confirmar para você pegar um pedacinho daquele movimento que provavelmente já vai satisfazer o seu dia operacional e você vai ter bons resultados, vai ter maior probabilidade de acerto, tendo um pouco mais de paciência. Beleza? Então o vídeo era sobre isso, um vídeo bem rápido, mostrando aqui a acumulação no WDOX no dia de hoje. Valeu? Então até mais, um abraço, fui!